Olá, eu sou Michel Saia e eu sou fotógrafo de pessoas. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Você já parou para pensar quantos detalhes compõem a recepção de um casamento? Acredito que não. Então, fica comigo até o final do vídeo, que hoje eu tenho um convidado que vai nos ajudar a desmistificar, a falar um pouco dos segredos que compõem uma recepção. Ah, é claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações. E agora, vamos para o vídeo. Muitas noivas, elas ficam perdidas, elas ficam preocupadas quando o assunto é recepção. Às vezes elas não sabem nem por onde começar. Então, para nos ajudar com os segredos da recepção, tem um convidado muito especial, Nando Mello, aqui hoje com a gente. Ele vai falar um pouquinho sobre essa parte da recepção. Nando, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje. E conta pra gente um pouquinho da sua história na área de eventos, como você começou e por que você resolveu trabalhar como assessor de eventos. Bom, eu que agradeço, né, obviamente, aí pelo convite, Michel. Já estou há 8 anos no mercado como assessor de eventos, né? Começamos há 8 anos atrás, logo depois que eu voltei de São Paulo, saí da parte da enfermagem e comecei a trabalhar com, até então, doces finos para casamentos, né? Logo depois, pelo meu perfil junto com as noivas de tratar o meu trabalho de uma forma aberta e transparente, né, com as noivas. Eu tive algumas noivas que falaram, você vai fazer a assessoria do meu casamento, então eu resolvi me especializar, né, em gestão de eventos e com isso veio a questão da assessoria. Então, como assessor mesmo, né, formado, né, especializado em casamentos, eu já estou há 5 anos trabalhando com isso. E eu me identifiquei muito, porque quando eu trabalhava só com a parte de doces, todos os casais me convidavam para ir no casamento deles, eles queriam minha presença lá. Legal. Mas eu tinha muita vergonha, então eu não ia. E quando as noivas começaram a pedir para mim, né, para eu fazer a parte de assessoria, eu comecei a ir nos casamentos para ver se eu me identificava. Então eu ia participar, ia no casamento, ia como convidado e eu fui me identificando, eu fui gostando. Mas isso também vem de uma época muito bem de infância, que eu sempre gostei dessa parte de eventos, eu fiz teatro, escola, eu sempre estava no meio de comissão de formatura, etc. Então é uma coisa que eu acho que estava desde o começo, estava meio que na veia, assim. E aí veio essa questão da assessoria, que hoje é minha paixão, assim. Falar de casamento para mim é um prazer muito grande, gosto muito do que eu faço, né? Eu falo que eu sou muito mais que amar a minha profissão, mas é ser fascinado pelo meu trabalho, né? E isso a gente vê como reflexo aí em cada um dos eventos que a gente cuida aí, eu sempre brinco que a gente coloca para rodar, né? Não, perfeito. Gostei muito da sua colocação. E a intenção do vídeo de hoje é trazer alguns pontos que são as principais dúvidas das noivas com relação a como organizar a recepção, a fazer uma recepção de uma forma mais agradável, que o casal consiga aproveitar legal a festa também. Sim. Tá? Então, eu separei algumas perguntas que as noivas têm e aí a gente vai fazendo esse bate-papo, ok? Vamos lá. Primeira pergunta, que é uma principal dúvida das noivas, é com relação ao cerimonial do dia. Qual é a sua opinião? Existe, não existe? Dá para trabalhar com o tal do cerimonial do dia? Michel, eu sempre falo que assim, tem quem vende, é porque tem quem compra. O cerimonial, o dia do casamento, para quem trabalha com eventos, assim como você, como fotógrafo, é o dia mais fácil, né? Porque é o que nós já fazemos todo final de semana. Então, supervisionar fornecedores, andamento de festa, cronograma, verificar se teve quebra no buffet, se não teve. Isso tudo é coisa que a gente já faz rotineiramente. Só que antes do dia, tem muita água que passa por debaixo da ponte. Nós temos noivas, no geral, que são ansiosas, que têm dúvidas, que não sabem por onde começar, que não sabem que tempo é a hora de quê, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. O cerimonial do dia, em suma, ele existe
né? Porque é o que a gente faz no dia do casamento, que eu chamo de dia da execução do trabalho de uma assessoria. Mas um casal tranquilo, ele precisa ter uma assessoria do começo ao fim. E assessorar um casal é muito mais do que apresentar fornecedores para eles ou acompanhar numa degustação de buffet, de bar, de doces, né? Assessorar um casal é ajudar eles no processo de planejamento, no processo de organização, que está aí dentro mais ou menos dos 30 dias que antecede, né, o evento, para que o dia do casamento, a parte de execução, saia exatamente da maneira que o casal quer. Então, assessorar um casal permite a nós, assessores, que a gente conheça muito mais o casal, o perfil do casal, as ideias, né? Porque noiva, às vezes, tem umas ideias um pouco malucas, e muitas vezes a gente precisa, nós como assessores, a gente precisa trazer a noiva para a realidade. Uma coisa que eu sempre falo para os meus casais é assim: o casal não sabe casar. Então eles têm a ideia de um casamento perfeito, eles têm a ideia de quanto eles gostariam de gastar, né, de investir no casamento deles, só que nós temos a visão profissional. Então a função de um assessor cerimonialista é apresentar para o casal, fazer com que o casal entenda, na verdade, todos os pontos e cada fornecedor, como contratar, como conhecer cada fornecedor, né? E também explicar para o casal o quanto aquilo que ele está planejando ali investir, né, no casamento deles, se está dentro da realidade ou não. Por quê? Como o casal não sabe casar e nós temos essa visão profissional, a gente sabe o quanto custa para cada fornecedor prestar aquele serviço. Então, assim, cerimonial do dia existe? Bom, depende. Né? Às vezes tem noivas que chegam a relatar que o cerimonial do dia ele barateia, né, esse serviço, né? Só que a gente vê muitas vezes que esse barato ele vai sair caro. E uma assessoria, ela não precisa ser extremamente cara. O assessor ele precisa ser justo com o trabalho dele, com o tempo de acompanhamento que ele vai ter junto com o casal e também com a estrutura que ele oferece para o casal. Se ele oferece equipe treinada, uniformizado, tudo isso obviamente faz a diferença lá no dia da execução, né? Uma equipe bem treinada, um casal bem assessorado consegue curtir tanto o processo de planejamento e principalmente o dia do casamento. Às vezes é uma ideia meio errônea das noivas. Realmente, barateia aquela questão financeira, sim, o cerimonial do dia barateia. Porém, todo o trabalho que antecede o casamento fica na responsabilidade do casal. Então, sim, na verdade, você diminui o custo financeiro, mas você assume um trabalho muito maior que você não tem aquela expertise e aquele conhecimento para executar de uma forma adequada. Não tem o feeling para lidar, muitas vezes, fornecedor com fornecedor. Até pegando um gancho rápido nessa questão, nesse momento que nós estamos passando agora, por conta do Covid, quarentena e as transferências de casamento, falo por mim, todos os meus casamentos, quem está tratando dessa parte de adiamento sou eu. Por quê? O contato com o fornecedor, quando a gente lida fornecedor para fornecedor, fica muito mais fácil, porque a noiva ela não sabe como lidar com esse processo administrativo. Então, um casal que ele tem uma assessoria e chega num momento como esse, de pandemia e tudo mais, o casal, se ele tem assessor, ele fica mais tranquilo, porque ele vai ter alguém profissional, com a visão profissional, com a ideia profissional, que vai fazer todos esses trâmites administrativos, que o casal, como não sabe casar, também não vai saber fazer isso, né? Legal. Eu acho que é uma informação muito importante, que é uma dúvida que muitas noivas têm. Às vezes, achar que barateando, contratando só o cerimonial do dia, ela está tendo vantagem, mas, sim, se a gente for colocar na ponta do lápis, na verdade, ela não está tendo tanta vantagem assim. Ela perde na relação custo-benefício, sim, ela só ganha na questão financeira. Com certeza. E sem contar que todo assessor, né, todo assessor bom que se preze e que quer realmente assessorar e ajudar um casal, ele consegue descontos para o casal. E isso é muito importante, porque a parte financeira também é uma parte que as noivas muitas vezes não sabem o quanto gastar, o quanto não gastar. E a gente, como assessor, quando você consegue ajudar os seus casais a conseguir descontos, e não só conseguir descontos, mas eu acho que muito mais do que isso, que é ajudar o casal a não desperdiçar dinheiro. Então a assessoria, ela ajuda o casal a não desperdiçar dinheiro.
Nando, muito bacana a sua colocação. Agora, com relação a convidados, uma das dúvidas que as noivas têm também é com relação assim, fui convidado para um casamento, devo convidar aquela pessoa? Né? Como que você sugere nessa questão de quem convidar, quem não convidar para o casamento dela? Bom, Michel, tem o pessoal que acompanha o nosso trabalho, você que acompanha, eu tenho o hashtag Repita Comigo, né? Então eu sempre falo assim, convide para o teu casamento aquelas pessoas que você também vai convidar para ir na tua casa jantar depois do seu casamento. Convide para o seu casamento aquelas pessoas que você quer ver no teu álbum de fotos. Não convide para o teu casamento aqueles parentes que você só vê em velório. Então, assim, já foi a época que você fazia um casamento onde você poderia convidar todo mundo, toda a vizinhança, onde se matava um boi, fazia uma panela de arroz, uma bacia de batatinha e todo mundo comia feliz da vida. Hoje nós vivemos uma outra realidade, né? Então, hoje, para você colocar na tua lista de convidados, você tem que colocar pessoas que realmente façam parte da vida do casal. Tudo bem que a gente sabe que vai ter um ou outro convidado que você vai ter que convidar, ou porque a mãe gostaria, porque o pai, que são os convidados, eu brinco, né, que eu chamo os convidados inconvenientes, tá? E por que eu brinco muito do inconveniente? É aquele convidado que você não quer chamar, mas você vai ter que chamar e é ele que vai sair reclamando de alguma coisa. Isso é muito padrão. Então, assim, a gente sabe que vai ter alguns convidados nesse perfil que você vai convidar porque você é obrigado a convidar, mas já passou essa época. Nós estamos vivendo uma época onde os casais precisam convidar pessoas que realmente fazem parte da vida deles e que eles realmente querem dividir aquele momento, porque um casamento ele gera um custo. Então, eu sempre falo muito isso para minha noiva, quando você colocar o nome de um convidado lá, pense, né? O que eu estou pagando de buffet, de bar, porque todos os fornecedores você não paga para você paga a festa para os seus convidados. Então, assim, quando você for colocar o nome ali, pensa, essa pessoa tá valendo? Ela vale a pena eu chamar ela por isso? Se você chegar numa conclusão que não vale a pena, não tem porquê. Se você não vai convidar para ir na tua casa jantar depois do teu casamento, ir lá conhecer teu apartamento, tua casa, para que você vai chamar para ir no teu casamento, entendeu? Então, nesse ponto, eu sou bem chato e eu falo muito isso para os meus casais, né? Convide pessoas que você quer que faça parte daquele momento. Se você não gostaria que fizesse parte daquele momento, é só não entregar o convite. É simples, né? Acho que já foi a época de convidar a família toda, convidar por obrigação. Então, sempre pensando nisso, né? Você convidaria aquela pessoa, você tem afinidade, então você convida, senão... Fez parte da tua vida, é uma tia, é um primo, há quanto tempo eu não vejo, há quanto tempo não lembro muitas vezes qual é a data do teu aniversário, né? E isso muitas vezes não falando somente da parte parente, mas até aquelas pessoas que são amigos. É um amigo, mas que eu não vejo há, sei lá, 20, 30 anos. Aí tem uma contrapartida também, né? Que eu também exponho muito isso para os casais. Eu tenho uma prima que ela me convidou para o casamento dela e eu não fui. Eu tenho a obrigação de convidar ela para o meu casamento? Tem. Ela te convidou para o casamento dela. Você não foi porque você não quis. Mas pela lógica, né, do negócio, acho que faz parte da ética, da política da boa vizinhança, você também convidá-la. É só rezar para ela não ir também, né? Perfeito, legal a colocação. E também, continuando na parte de convidados, com relação, você tem alguma sugestão que você daria para as noivas de como montar a lista de convidados? Ou também, outro ponto importante, questão de mapeamento de mesa, você acha importante, você acha que não? Bom, o casal, eu falo isso para todos os meus casais, que a partir do momento que você decide casar, a primeira coisa que você precisa fazer é montar uma lista de convidados fidedigna. Ela precisa ser fiel ao que você realmente quer. E a gente tem 2 pontos para você montar uma lista de convidados, né? O primeiro ponto para você montar a lista de convidados é montar uma lista por ordem alfabética. E coloque naquela lista todas as pessoas que você gostaria de convidar para o teu casamento, né? Então, essas pessoas eu gostaria. Porém, a gente sabe que tem aquilo que a gente quer e aquilo que a gente pode. E aí você começar a filtrar esses convidados com aquelas pessoas. Então, tem uma lista com todo mundo e tem uma lista um pouco mais enxuta com as pessoas que você realmente quer que esteja ali.
Ponto muito importante é você montar duas listas, né? Uma lista por família, que seria por convite, tá? Okay. E uma lista por ordem alfabética. E mais importante que isso também, é um ponto muito importante que as noivas precisam colocar, é a idade das crianças de 0 a 10 anos, para que você tenha um controle maior da quantidade de crianças até para você verificar se você vai ter uma necessidade de colocar algum brinquedo e tudo mais, e até por conta da finalização. Por exemplo, o buffet, que cobra geralmente de X a Y idade, não cobra nada, e de Y a Z cobra 50%. Então, colocar a idade também é muito importante nessa montagem de lista, tá? A questão do mapeamento de mesa, eu, Nando, sempre falo assim, se mapear o salão, alguém vai dar dor de cabeça e a equipe do cerimonial é que vai ter que resolver. Se não mapear o salão, alguém vai dar dor de cabeça e a equipe do cerimonial que vai ter que resolver. Se setorizar o salão, alguém vai dar dor de cabeça porque não quer sentar com fulano, com ciclano, não quer... e quem vai ter que resolver somos nós. Então, o que eu falo muito para minha noiva é assim, faça no seu casamento aquilo que você gostaria. Então, por exemplo, você, Michel, o dia que você for casar, se coloque no lugar de convidado. Se eu vou no casamento, eu prefiro ter a mesa ali demarcada para eu sentar? Mapeie o teu casamento. Não, eu prefiro ficar à vontade, sentar com quem eu quero, ou, né, às vezes nem só sentar, mas ficar rodando de mesa em mesa. Sim. Então não mapeie o seu casamento. Faça no seu casamento aquilo que você gostaria de ser recepcionado, né, como convidado de um casamento. É importante? Depende. Cada casamento é único, não é uma forma de bolo. Então, às vezes você tem um convidado que você sabe que ele não pode nem correr o risco de sentar perto de um outro, porque às vezes não se dão bem, família, amigo, tal. Então, você conhecendo os seus convidados, se você acha pertinente mapear, mapeie. Porém, contudo, entretanto, sempre tem um convidado, mas eu não queria sentar nessa mesa, mas eu não queria sentar com fulano, eu queria sentar com ciclano. E uma coisa que acontece muito, Michel, é assim, na hora da noiva mapear, porque o mapeamento ele dá muita dor de cabeça pro casal. Sim, ele tem que pensar mesa por mesa, tá. Muitas vezes isso já aconteceu em vários casamentos, por exemplo, um casal ou mãe e filho. A noiva mapeia a esposa aqui, o marido lá longe, entendeu? E isso quem vai ter que resolver? Somos nós. E a equipe do cerimonial, os assistentes de eventos que estão trabalhando ali, ou às vezes até os garçons acabam auxiliando a gente nesses momentos, somos nós quem vamos ter que resolver. Então, como cada casamento é único, eu procuro alinhar isso junto com o meu casal. Eu procuro questionar isso, né? Você como convidado, gosta de chegar e ter mapeado? Olha, então vai mapear. Só que o casal, é muito interessante eles começarem a já fazer essa divisão de grupos já na primeira montagem de lista, porque aí você já consegue pensar, né, em cada convidado. Quem se dá bem com quem que é família, quem que vai, né, os amigos que querem sentar todos juntos, colocar o pessoal todos do trabalho junto, mas sempre vai ter alguém que não quer sentar ali e a gente vai ter que resolver. Então, o que eu falo para as minhas noivas, assim, para ter dor de cabeça, deixa a dor de cabeça com a gente, que a gente resolve lá na hora e vai estar tudo. O importante do casamento é todo mundo estar bem acomodado, todo mundo tá se sentindo bem e sendo bem servido. Tanto assim, tá ótimo. Deixa que a equipe de assessoria, do cerimonial, resolve isso no salão. Perfeito. Achei bastante interessante sua colocação, porque eu imaginava que fosse mais tranquilo ter um mapeamento. Da forma com que você colocou, às vezes é melhor não ter um mapeamento e você resolver. Eu Nando, como assessor, eu prefiro não mapear. Eu prefiro. Por quê? Eu tenho equipe de assistentes que vai ajudar os convidados a se sentarem, a se acomodarem. Dependendo muito do perfil do casal também, Michel, que às vezes eu pergunto, eu falo, gente, os convidados de vocês se conhecem? Todo mundo se dá bem? Sim, então deixa as pessoas à vontade, cada um senta. Mas tá faltando uma cadeira na mesa. Problema nenhum, a gente vai lá, a gente pega uma cadeira. Obviamente tem que ver se cabe, porque às vezes dependendo da mesa não cabe. Então a gente vai lá, pega, colocar uma cadeira a mais, uma cadeira a menos, pra gente não vai fazer
muita diferença. O que eu, como assessor, e tantos meus assistentes nós queremos, é todo mundo acomodadinho, todo mundo comendo, todo mundo se divertindo, todo mundo conversando e ninguém de cara feia. Então, assim, pra gente tá ótimo. Isso que importa. Ah, com certeza, com certeza. Perfeito. Outro ponto que você até colocou com relação à confirmação de presença. Uma dúvida que as noivas têm é com relação assim, sempre a gente sabe que tem uns 10, 20% às vezes que você convida e não vai ao casamento. Então, na contratação com os fornecedores, como contratar, já contrata menos, ou a gente define isso na confirmação de presença, que sugestão que você dá para os casais? Volto mais uma vez na forma de bolo. Acho que é isso que a gente precisa fazer com que as noivas entendam. Porque assim, hoje a internet em si, né, ela trata um casamento como uma forma de bolo. Tanto tempo antes faz isso. Não, cada casamento é único, tá? A questão da inadimplência, né, o convidado que confirme não vai, ou que é convidado e não vai, cada casamento, eu já tive casamento de 300 convidados de ter 150 pessoas que não foram. Eu já tive casamento de 360, eu lembro disso até hoje, foi um casamento em 2017, 362 pessoas confirmaram e foram 362. Eu não tive, ninguém faltou, entendeu? Eu já tive casamento de ter 5%, 10%, isso é uma incógnita, né? Não dá pra gente prever isso antes do casamento. O que eu falo para todos os casais é assim, se você, na tua lista de convidados, você tem 200 convidados, feche o fornecedor para 180, né? Fornecedor que eu falo é quem depende da quantidade de convidados. Buffet, bar, decoração, feche para um pouco menos. E por que isso? A maioria dos fornecedores, pela lei, né, pela base contratual do negócio, ele não aceita você diminuir. Então, se você fechou para 200 convidados, você tem que finalizar o pagamento para 200 convidados, né? Porém, se você consegue, é muito mais fácil você aumentar a quantidade de convidados do que você diminuir. Então, se você tem 200 convidados e fecha para 180 e lá na tua confirmação de presença aumentou 5 pessoas, 10 pessoas, 40 pessoas, é muito mais fácil a gente entrar em contato com o buffet e falar assim, olha, dos 180 convidados agora nós vamos ter 220. E aí você finaliza o pagamento com os fornecedores com base na quantidade de confirmação de presença. Então, estabelecer lista de convidados, você pode fechar 10 convidados a menos, 10 convidados, 20 convidados a menos, e aí na confirmação de presença, você finaliza o teu pagamento com base na quantidade de convidados confirmados. Por isso também é importante a questão da confirmação de presença. Confirmação de presença, que infelizmente é uma coisa que ainda as pessoas acham que às vezes é frescura, mas não. A confirmação de presença, ela serve para que o casal consiga se programar financeiramente para finalizar os pagamentos e conseguir atender a todos os convidados com a mesma qualidade, para que não falte comida, bebida, doce, né, e por aí vai, que eles sejam todos bem atendidos, né. Não, legal, é um ponto muito importante porque as noivas ficam nessa dúvida, o quanto ao menos confirmar, se confirma, se não vem. Então achei que você clareou bastante essa ideia. A gente sabe que vai ter convidado que ele não vai confirmar presença, que às vezes ele vai aparecer, e a gente sabe que tem convidado que ele vai confirmar presença e que ele não vai aparecer. Eu sempre falo que a inadimplência até 10% da quantidade confirmada é normal, tá? A gente sabe que uma criança pode ficar doente, um carro pode quebrar, alguma coisa pode acontecer. Então isso é normal. Quando passa disso, já não é mais normal. Então a confirmação de presença ela é extremamente importante, mas a consideração do convidado para com o casal mais importante que isso, né? E com relação ao roteiro da festa, claro que você comentou que cada casamento é um casamento, não existe uma receita do bolo. Porém, existe algum melhor roteiro que você possa elaborar com o casal para que o casal aproveite melhor a festa? Porque o que acontece? Muitas noivas, depois elas comentam comigo e falam, poxa vida, não aproveitei nada do meu casamento. Que sugestão que você fala para essas noivas? Olha, Michel, a noiva que ela não aproveita o casamento é porque ela não teve uma boa assessoria, ela não teve um bom cerimonialista por trás deles, tá? Porque a função do cerimonialista lá no dia da execução é fazer com que o casal consiga aproveitar cada momento, né?
O roteiro de festa, assim, cada profissional chega no teu consenso daquilo que fica legal pro teu casal. Eu geralmente estabeleço uma base de cronograma, de roteiro de festa, que eu consiga fazer com que o casal possa tirar as fotos pós a cerimônia, que eles consigam comer, que eles consigam tirar as fotos com os padrinhos, brinde. Então, eu tento estabelecer. Dá certo, 100% certo? Graças a Deus, a maioria dos nossos casamentos ele tem dado 100% certo. Mas às vezes acontece de você perder 10 minutos aqui, 15 minutos ali. Então, o roteiro, assim, que eu considero ideal para mim nos meus casamentos acabou a cerimônia, eu geralmente libero o casal de 30 a 40 minutos para fotos pós, recolho o casal para poder recolher véu, recolher a cauda da noiva, para eles comerem, às vezes ir no banheiro, e até também eu gosto de recolher eles um momento para que eles possam se olhar melhor, que eles consigam conversar somente os dois. Após isso, eu geralmente passo dos meus roteiros para a recepção do casal no salão, e aí nesse momento eu já faço brinde com padrinhos. Se quando o casal quer fazer a primeira valsa, eu alinho com eles se eles querem fazer logo nesse momento ou na abertura da balada. Após a base protocolar, né, das fotos com os padrinhos, eu já faço as aberturas de base, bar, cabine, jantar, e aí depois disso a festa ela vai acontecendo. Eu não procuro cravar horários, mas eu vou sentindo conforme a coisa vai acontecendo. E aí, a partir disso, a parte gostosa da festa, né? Que vem a parte da gravata, a parte do buquê e a abertura de balada. E eu assumo compromisso com todos os meus casais que eles vão curtir o máximo de tempo de festa possível. Só que para isso, eu dependo lá do começo da cerimônia. Eu não posso ter atraso na cerimônia, porque 10 minutos de atraso numa cerimônia, eu volto um cronograma no horário. A partir de 15 minutos a gente não volta mais o cronograma no horário. Nem que a gente corte foto, corte alguma coisa aqui ou ali, a gente não consegue voltar e no final das contas o casal acaba perdendo aí de 40 a 50 minutos de festa. Não dá para fazer muito milagre, assim, sabe? Mas o roteiro ideal é mais ou menos isso. É fazer com que o casal consiga curtir. O casal ele tem que sentar para comer junto com todo mundo. O casal ele tem que tirar as fotos. O casal ele tem que ter um momento que o cerimonialista não fique em cima deles, né? Que é o momento da balada. Eu, depois que jogo o buquê e abriu a balada, eu saio de perto do casal. A gente passa por perto o tempo todo, vê se está precisando de alguma coisa e tal. Mas eu procuro deixar eles um pouco mais livres para que eles possam curtir até o horário de finalização. Né? Então, cada profissional chega aí no teu consenso do teu roteiro de festa para que o nosso trabalho seja todo executado, todos os momentos do casamento e também para que o casal consiga curtir o máximo de tempo de festa. Balada. Né? que o casal quer curtir, claro. Sim, o casal quer curtir. Ninguém quer fazer uma festa de casamento sem poder curtir a balada. Às vezes a noiva gosta de tomar um drink, um chopp, Eles precisam ter esses momentos, né? Porque por mais que o casal esteja fazendo a festa para os convidados, a festa é deles. Sim. Eles também precisam curtir tudo isso, né? Não, perfeito. Eu achei bem interessante a sua colocação com relação ao atraso na cerimônia. Nem você falou, até uns 10 minutos você consegue corrigir, 15 minutos ou mais, o casal vai perder muito tempo na porque festa. Assim, um puxa o outro, o tempo que vai durar a cerimônia. Às vezes, quando é na igreja, o deslocamento da igreja até no salão, tudo isso a gente precisa calcular para um roteiro de festa, para um cronograma que realmente saia dentro do horário. Então, quando eu atraso ali no começo, automaticamente eu atraso na saída dos convidados, eu atraso na chegada do salão, eu atraso na entrada desses convidados, na recepção do casal no salão, e assim, vai um atraso puxando o outro. E se você começa a puxar 5 minutos de cada base do cronograma, lá no final do cronograma, a noiva perdeu 40 minutos, 50 minutos, 1 hora de festa. Por quê? Porque houve um atraso lá no começo da cerimônia, nem quando a cerimônia ela estende um pouquinho. Porque quando a cerimônia estende um pouquinho, por exemplo, eu chego pro fotógrafo e falo assim, você não tem mais 40 minutos, você tem meia hora, porque eu tive 5 minutos. Quando eu tenho 5 minutos de atraso do final da cerimônia, porque a cerimônia ela se estendeu, eu tiro 10 minutos da foto externa. Por quê?
eu consigo puxar esse cronograma de volta para mim. E todas as fases, você sempre vai ter 1 minuto, 2 minutos, agora 15 minutos a gente não volta um cronograma. Já te complica. Complica todo mundo, né? Mas eu achei interessante essa colocação, até pelo fato que muitas noivas falam assim, não aproveitei. Então, a noiva ela tem que aproveitar a festa. A noiva tem que aproveitar. Então, você fazer esse alinhamento, esse ajuste, tentar puxar novamente para que o casal possa curtir um pouco também esse momento. Achei muito bem assim, colocado. Aí volta na história, né, que a gente está falando do cerimonial do dia, né? Para que eu tenha um bom cronograma, eu preciso conhecer o meu casal, eu preciso conhecer o perfil dele. Então a assessoria ela me permite isso para que eu monte um cronograma. Por mais que a minha base de cronograma ela seja um pouco padrão aí, né? Eu procuro montar um cronograma dentro do perfil de cada casal. Às vezes a noiva chega para ela e fala assim, você vai ter 40 minutos de foto. Não, eu não quero 40 minutos de foto, eu quero 15 minutos, eu quero 20 minutos. Com isso eu vou ganhando tempo também. E às vezes eu tenho noiva também que 40 minutos para ela fazer foto, eu também não consigo fazer nada com ela. Eu tenho que liberar 50 minutos, eu tenho que liberar 1 hora de foto, porque eles querem ter foto ali. Ela não vai fazer gravata, ela não vai fazer uma valsa, ela não vai fazer uma dança maluca na abertura da balada. Então, com esse perfil de cada casal, é que eu consigo montar um cronograma mais com a cara deles. Com a cara deles, isso. Nando, foi muito bacana essa conversa que a gente teve aqui. Eu acredito que clareou bastante as ideias para as noivas com relação à recepção, porque às vezes elas ficam meio perdidas, não sabem muito como conduzir. Eu acredito que você deu um norte para elas nesse ponto. Esse vídeo ele faz parte de uma playlist exclusiva aqui no canal com o objetivo de ajudar as noivas. Então, aquela noiva que vai casar, mas não faz a menor ideia por onde iniciar a contratação, temos vários vídeos que vão te ajudar nesse quesito. É noiva ou conhece alguma amiga que vai casar? Compartilha com ela esse vídeo, que assim a gente consegue ajudar a maior parte de noivas possíveis. Legal, gente? Nando, para a gente finalizar, você gostaria de deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente aqui? Bom, Michel, primeiro, mais uma vez quero agradecer a você, a sua equipe aí pelo convite, né? Eu acho que a maior mensagem que eu posso deixar para cada um dos casais, principalmente nesse momento de tudo que a gente está vivendo, é que assim, para que eles não desistam, né, do sonho do casamento, que eles procurem uma boa assessoria. E uma coisa que eu falo muito para os meus casais e que é uma dica muito importante, né, para todos os casais: conheçam e se identifiquem com os seus fornecedores de uma maneira amigável. Eu sempre falo assim como aquele convidado que você para e pensa, será que eu vou convidar esse meu convidado para ir na minha casa depois, né, do meu casamento? Também pense assim do seu fornecedor. Eu vou convidar esse fornecedor para ir na minha casa, né, depois do meu casamento, né? Eu vou convidá-lo. Isso é muito importante. Porque se não somos nós, né, no dia do casamento e durante todo esse processo, o casamento não acontece. Então, um casal bem assessorado, um casal com uma boa equipe de fotografia, um casal com uma boa equipe de buffet, né, de todos os fornecedores, vai ter, obviamente, uma festa de sucesso, onde ninguém sai reclamando e, principalmente, que eles também consigam curtir todo esse casamento de uma maneira gostosa e tenham que contar de história aí, né, para os seus filhos, né? E também depois, quando os filhos forem casar, os amigos, também indicar os mesmos fornecedores que fizeram parte do casamento deles, né? Que a gente consiga se eternizar durante a vida desse casal. Nando, muito obrigado por ter aceitado o convite, por compartilhar esse tempinho aqui com a gente. Obrigado. Acredito que vai ajudar bastante as noivas aí. Pessoal, ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo pra gente nos comentários ou mande por direct, tanto para mim quanto pro Nando no Instagram, que assim que possível a gente responde para vocês. Tem aquela amiga que vai casar? Manda esse vídeo para ela, garanto que vai ajudar bastante ela. Pessoal, muito obrigado. Nando, muito obrigado novamente. Obrigado, e até o próximo vídeo.